após ajustar com eles que pagariam um denário por dia a cada um, mandou-os para a sua vinha. Tendo saído ainda na terceira hora do dia, encontrou outros trabalhadores que estavam na praça sem nada a fazer e disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha, e vos darei o que for justo. E eles se foram. Voltou ainda a sair à hora sexta, e na hora nona fez o mesmo. Voltando a sair na hora 1ª, encontrou outros que também estavam sem nada a fazer, aos quais ele disse: Por que estáis aqui durante todo o dia sem trabalhar? E eles lhe disseram: É que ninguém nos assalariou. Então ele falou: Ide vós também para a minha vinha. No fim da tarde, o dono da vinha disse àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Aqueles que tinham vindo para a vinha apenas na hora 1ª aproximaram-se e cada um recebeu um denário. Aqueles que haviam sido os primeiros a chegar à vinha também se aproximaram e julgaram que iam receber mais que os outros, mas receberam apenas um denário cada um. Então puseram-se a falar contra o pai de família, dizendo: Esses últimos trabalharam apenas 1 hora, e vós lhe pagais o mesmo que a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Como resposta, o dono da vinha disse a um deles: Meu amigo, não te faço nada de errado. Não combinaste comigo um denário pela jornada de trabalho? Toma, pois, o que te pertence e vai-te. Quanto a mim, quero dar a este último tanto quanto dei a ti. Não me é permitido fazer o que quero? Acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. É uma anotação de Mateus, no capítulo 20, versículos de 1 a 16. Vamos fazer então a nossa prece para começar o nosso estudo. Graças a Deus. Senhor Jesus, aqui estamos, mestre e amigo, reunidos em teu nome para o estudo da doutrina dos Espíritos, Senhor. E te pedimos, mestre, abençoa, Senhor, a nossa assembleia, aos companheiros encarnados e os desencarnados que se fazem presentes, seja para o estudo, seja para a sustentação, esses companheiros espirituais, diretores desse trabalho, os trabalhadores dessa sala, que amorosamente, Senhor, estão conosco semanalmente, participando, sustentando, amparando o nosso trabalho, o nosso raciocínio, o nosso entendimento, facilitando assim, Senhor, a nossa tarefa. E assim, Senhor, que não seja em teu nome, que seja em nome do nosso benfeitor Caibar Chútil, que seja em nome dos nossos benfeitores, meus amigos espirituais, os trabalhadores desta sala, mas que seja, Senhor, sobretudo, em nome de Deus, é que nós te pedimos, Senhor, a permissão para, da nossa parte, iniciarmos o estudo da noite de hoje. Seja conosco, Senhor, graças a Deus. Bom, nós estamos estudando, nesse dia, nesse horário, o livro que é o Espiritismo. Estamos dentro da pequena conferência espírita, estamos estudando o que Kardec denominou como terceira conversação, o padre. Hoje, se não me falha a memória, é a 4ª parte. E nós vamos lembrar, que esse estudo, Kardec colocou nesse diálogo, nesse capítulo aparece 1 hora como reverendo, meu amigo, o senhor Abade, afora um Abade, ainda uma indagação feita por um livre pensador. Na verdade, o que Kardec coloca aqui, que está aqui como nota de rodapé, é uma nota do confrade Luciano dos Anjos, foi ele que escreveu essa nota, aonde ele coloca Kardec, ele coloca assim, quer ver? Ora, como Kardec sabia diferenciar muito bem um padre de um abade, vale concluir que o título foi aplicado em sentido coletivo. Teriam sido mais de uns interlocutores, é a pergunta, relativamente aos prelados, a desconcluir que era um só.
padre. O presbítero é o representante e ministro do Cristo, em virtude de ordenação concedida por um bispo. E ele vai dizendo aqui, enumerando a cada uma das situações, identificando a cada um dos títulos, coloca assim no final: Kardec parece certo está correspondendo a um abade, que é também reverendo, e em sentido coletivo e mais abrangente um padre. Um livre pensador no meio da conversa que é bastante estranho. Talvez Kardec tenha apenas aproveitado o assunto para inserir a pergunta, feita noutra ocasião qualquer, salvo melhor interpretação. E no início desse estudo, né, o assunto que está sendo tratado é sobre materialismo, sobre a questão das religiões, né, a questão que à época acontecia, né, da divergência da religião predominante sobre a doutrina dos espíritos. E hoje a gente vai começar o nosso estudo na seguinte pergunta. Bem-vinda, minha irmã. Bem-vinda, Lisa. Então, a pergunta é: muito bem, é o padre que está perguntando. O que diz os espíritos superiores sobre a religião? Os bons devem nos aconselhar, nos guiar. Vamos supor que eu não tenha nenhuma religião e queira escolher uma. Se eu lhes pedir que me aconselhem para que eu seja católico, protestante, anglicano, quakre, judeu, maometano ou mormon, o que eles responderão? Então, essa é a colocação feita a Kardec. Se eu perguntar aos espíritos, então, né? Qual é a minha religião que eu devo seguir, já que eu não tenho nenhum? Que ele me aconselhe em relação a essa ou aquela religião, né? Então, a nota de rodapé enuncia cada uma, né? O que seria um católico, um protestante, um anglicano, tudo como nota do tradutor, né? E Kardec, então, vai responder essa pergunta. Bem, o que os espíritos, então, dizem sobre religião? Kardec, então, responde da seguinte maneira: há 2 pontos a considerar nas religiões. 2 pontos. Os princípios gerais, que são comuns a todos, e os princípios particulares a cada uma. E ele segue dizendo: os primeiros, então, os princípios gerais. Boa noite, bem-vindo, Márcio. São aqueles de que falamos há pouco, e são proclamados por todos os espíritos, qualquer que seja a classe deles. Vamos lembrar um pouquinho o que seria isso, então, né? Não, umas 2 perguntas anteriores, 3 perguntas anteriores, Kardec coloca o seguinte, né? Todas as religiões dirão o mesmo, né? Então, o que seria o quê? Se o espiritismo negasse a existência de Deus, da alma e da sua individualidade, da sua imortalidade, das penas, recompensas, do livre-arbítrio, né? E cada um deveria pensar em si mesmo, não seria contra a religião católica, mas a todas as religiões do mundo. Por quê? Porque seria a negação de todas as leis morais que são a base das sociedades humanas. Os espíritos, pelo contrário, proclamam um Deus único, soberanamente justo e bom, dizem que o homem é livre. Então, o que Kardec vem dizendo aqui para nós sobre religião, então, né? Que é todo aquele que segue uma religião, que seria o que nos liga ao Criador, né? São todos que acreditam que algo existe além da matéria. Então, o materialismo, né, é aquele que acredita, que a doutrina que nos diz que só existe a matéria. E as religiões, todas que acreditam que algo existe além da matéria, então todas são fundamentalmente espiritualistas, que acreditam na existência de algo além da matéria, né? Então, o espírito. Então, esse não seria o princípio geral, que é comum a todas. Certo? E quanto aos segundos princípios e aos princípios particulares de cada uma, os espíritos vulgares, sem serem maus, podem ter preferências, opiniões, podem preconizar esta ou aquela forma, podem encorajar certas práticas, seja por convicção pessoal, seja porque conservaram as ideias da vida terrena, seja por prudência,
para não amedrontar as consciências tímidas. E diz mais para nós, ó, o senhor acredita, que Kardec falou, por exemplo, que um espírito esclarecido, mesmo que fosse fenelon, dirigindo-se a um muçulmano, iria desastradamente dizer que Maomé o impostor e que ele será condenado se não se tornar cristão? É claro que ele não agirá assim, porque seria repelido. Kardec vem dizer o que para nós aqui? Né? Vem esclarecer, então, nesse diálogo. Dizendo o seguinte, o espírito superior, né, ele não vai dizer a nenhum de nós, faça isso, faça aquilo outro. Não vai. Até porque existe a questão do nosso livre-arbítrio. Nós, né, seres inteligentes da criação, homem, humanidade, temos livre-arbítrio, é uma potência da nossa alma. Então, o espírito superior, ele vai nos aconselhar. E não vai dizer a nenhum seguidor de qualquer outra crença religiosa, que não seja cristão espírita, que a crença religiosa dele está errada. Então, eles vão aconselhar, vão amparar, vão acolher, né? Vão esclarecer, mas no ponto de vista da crença de cada um de nós. Vamos lembrar que a doutrina espírita não é proselitista. Nós aprendemos com os espíritos que não devemos criticar a crença religiosa de ninguém, se ela é boa para aquele irmão, fique lá. E também não devemos obrigar ninguém, nem convencer ninguém, nem aliciar ninguém para que largue lá a sua crença religiosa e venha para nós. Isso é orientação que está nesse livro aqui, que é o Espiritismo. Vamos continuar mais um pouquinho, então. Continua Kardec dizendo para nós. Os espíritos superiores, geralmente, e quando não são solicitados a isso por alguma consideração especial, não se preocupam com questões de detalhes. Se limitam a dizer, Deus é bom e justo e só quer o bem. A melhor de todas as religiões é, pois, aquela que ensina que está de acordo com a bondade e a justiça de Deus, que dá a maior e a mais sublime ideia de Deus, não o rebaixa, emprestando-lhe as fraquezas e as paixões da humanidade. E ele vai elencando aqui, né, o que Kardec aponta para nós, que seria então a melhor de todas as religiões, que torna os homens bons e virtuosos e os ensina a se amarem todos como irmãos. Vai mais, que condena todo o mal feito ao próximo, que não autoriza a injustiça sob qualquer forma ou pretexto que seja, que não prescreve nada de contrário às leis imutáveis da natureza, visto que Deus não pode se contradizer. É aquela cujos ministros dão o melhor exemplo de bondade, caridade e moralidade. É aquela que melhor procura combater o egoísmo e lisonjear menos o orgulho e a vaidade dos homens. Aquela, enfim, para resumir, em nome da qual se comete menos mal, porque uma boa religião não pode ser o pretexto de um mal qualquer. Não deve lhe deixar nenhuma porta aberta, nem direta, nem pela interpretação. Veja, julgue, estude. Isso que Kardec coloca para ele. O que ele colocou aqui? Né? Que são todos aqui, tivendo no Evangelho, os predicados, né, do homem de bem. Alguns, né, do homem de bem. Então, é aquele que a religião torna bom e virtuoso, que ensina o amor ao próximo, a fraternidade, condena o mal feito ao próximo, preconiza, então, nos lembra, melhor dizendo, né, as leis de Deus, as duas, amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a nós mesmos, não autoriza injustiça sobre qualquer forma ou pretexto, né, e que os seus ministros, quer dizer, aqueles que estão com a responsabilidade de condutor de almas, né, são os melhores exemplos de bondade, caridade e moralidade. Então, meus irmãos, o que ele está dizendo aqui para nós? Não está dizendo que a melhor é a doutrina espírita,
que a melhor é essa, aquela outra, não é isso. Né? Na verdade, ele está dizendo o seguinte, o que importa na sua crença religiosa é que ela lhe indique isto como necessário para o seu progresso moral. Ou seja, que você seja do bem, que você seja fraterno, que você veja o próximo como um igual a você, filhos do mesmo Pai. Apesar de não estarmos nas mesmas crenças, todos somos filhos de Deus. Né? E ele lembra aqui também da questão dos ministros da religião. Né? Como é que eles se comportam? Como é que eles conduzem, então, os seus seguidores? Tem um trechinho aqui que fala sobre lisonjear menos o orgulho e a vaidade dos homens, que é sem bajulação, né? Lisonjear sem bajulação, sem falsos elogios, né? Sem privilégios, sem extremismos religiosos em nome de Deus, que afinal Deus não é o amor absoluto, o amor superlativo. Deus não é imutável, misericordioso, justo, bondoso, superlativamente. Então, Deus, o Pai, não preconiza, né, nenhum tipo de extremismo, fundamentalismo. E Deus é o mesmo para todas as crenças religiosas. O Deus que preconiza esse tipo de atitude não é o Pai de amor. Não é o Pai que Jesus nos apresenta. A partir da vinda do Mestre até nós, né, há 2000 anos, e algo um pouquinho a mais, Jesus nos fala do Pai de amor. Então, essa, então, seria a melhor de todas as religiões. Kardec coloca aqui para nós. Não, isso não deve deixar nenhuma porta aberta, nem direta, nem pela interpretação. É isso tudo aqui que vemos na nossa crença religiosa, fica com ela. A sua é isso tudo aqui, né? Isso tudo aqui acontece na sua crença religiosa, permaneça lá. Porque nela você vai se tornar um homem de bem. Agora, vamos dar uma lembradinha aqui que os Espíritos dizem para nós, né, sobre o objetivo da doutrina espírita. Está lá no Livro dos Médiuns, tá? No capítulo 27, que fala sobre mistificações, contradições. É um capítulo muito interessante da gente ler, porque é um capítulo que todos os esclarecimentos, quem assina é o Espírito de Verdade. Então, o Espírito de Verdade diz a nós, né, dentro do item mistificações, a pergunta é a 303, o item 1. Na resposta ele coloca assim, quer ver? Ó? Seu objetivo, quer dizer, o objetivo do Espiritismo é o melhoramento moral da humanidade. Enquanto não vos afastardes dele, fala-lhe para nós, jamais sereis enganados, porque não existem duas maneiras de compreender a verdadeira moral a que todo homem de bom senso pode admitir. Os Espíritos vêm nos instruir e nos guiar no caminho do bem, e não no das honras e da riqueza, nem para servir as vossas paixões mesquinhas. Se nunca lhes pedisse nada de culto ou que estivesse fora das suas atribuições, nenhuma crítica poderia ser feita aos espíritos enganadores. Donde deveis concluir que aquele que é mistificado só tem o que merece. Então, o Espírito de Verdade fala para nós isso. Então, o objetivo do Espiritismo é o nosso melhoramento moral. E não é isso. Não é isso que a gente vê aqui. Né? A boa religião é aquela em nome da qual cometemos menos mal. É aquela, né, que nos aponta a fraternidade, a caridade, né, nos torna bons e virtuosos. Então é isso.
alguma colocação? Lícia coloca aqui, é sim. Oi, Francis, boa noite, Cid, Cláudia, Julie, Zanza, Márcia, Chapato. Né? Então é isso. Esse capítulo do Livro dos Médios é muito interessante. Eu vou usar ele mais um pouquinho mais para frente. Tá? Pergunta seguinte. Né? Vou mandar um pouquinho. Eu suponho que certos pontos da doutrina católica, fala o padre, sejam contestados pelos espíritos que o senhor considera como superiores. Supondo-se que esses pontos estejam mesmo errados, aquelas pessoas para quem eles são, com ou sem razão, artigos de fé, e que, consequentemente, praticam essa crença, poderão, segundo esses mesmos espíritos, ter a sua salvação prejudicada por causa dessa crença? Né? Então, a pergunta é o seguinte, por causa da crença, né, a nossa salvação vai ficar prejudicada? Então, já que a nossa crença, né, não é a crença dos espíritos, não somos seguidores da doutrina espírita, e esses pontos estão, dentro da nossa crença, esses pontos estão errados. Essa é a pergunta que o padre coloca para Kardec. Kardec vai responder da seguinte maneira: certamente não. Se essa crença não as impedia de praticar o bem, se ela, ao contrário, induzi-las a essa prática. Enquanto que a mais bem fundada crença, evidentemente, prejudicará essas pessoas se lhes der a oportunidade de fazerem o mal, de faltarem com a caridade para o seu próximo, de torná-las duras e egoístas, porque então elas não estarão agindo segundo a lei de Deus. E Deus vê os pensamentos antes dos atos. Quem ousaria sustentar o contrário? O senhor pensa, por exemplo, que a fé de um homem que crê inteiramente em Deus e que, em nome de Deus, comete atos desumanos ou contrários à caridade, pode ser proveitosa para ele? Não é ele mais culpado quanto tem mais meio de ser esclarecido? Né? É aquilo que a gente já sabe, né? Quem muito foi dado, não será cobrado. Nós já sabemos qual é o caminho. Esses diálogos de Kardec lembra o Pinga-Fogo de Chico, com certeza. Que é essa questão das palavras, né? Essa questão que alguns pensam para nós espíritas, né? Que não está conosco, né? É contra nós, é contra o bem, nada disso. Né? Os espíritos nos dizem o seguinte: a doutrina espírita não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. Mas, na verdade, esse futuro é o quê? É o progresso moral. Porque esse é o objetivo da doutrina espírita. É que nós cresçamos enquanto espíritos imortais. Que saiamos daquela questão dogmática, daquela questão do privilégio, daquela questão de só quem está aqui dentro, né, do meu quadrado, vamos dizer assim, é que vai ser salvo. O que Kardec diz aqui, responde aqui nesse diálogo, né, é isso. Se a sua crença, né, lhes dá a oportunidade de fazer o mal, de faltar com a caridade, de tornar duro e egoísta, você não está seguindo a lei de Deus. A lei de Deus não é clara, fala amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Então, quem ama a si mesmo, quem ama ao próximo, quem ama a Deus, não faz o mal. Né? Não falta com a caridade para com o próximo. Não faz isso. Isso é contrário à lei de Deus. A lei de Deus é uma lei de amor. É amor, não só fala isso, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. E quando não fala os espíritos que fora da caridade não há salvação, é fora do amor ao próximo. Enquanto a gente não buscar trabalhar melhor, e sim, nós já estamos no esforço, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Mas a gente precisa trabalhar isso melhor. Precisamos não perder isso de vista. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Não fazer ao outro aquilo que não queremos para nós. Isso aí está implícito, então. Né? Essa resposta está implícita na lei de Deus. Quem é que vai sustentar isso? Ao contrário, quem ousaria falar Kardec para nós? Que um homem que crê inteiramente em Deus, né, e que em nome de Deus comete atos desumanos ou contrários à caridade, pode ser proveitosa para ele, então, essa fé? Essa fé não pode ser proveitosa para o homem.
que é em nome de Deus. A gente já no noticiário, né, nos comentários, essa questão do extremismo, né, que a gente vê em algumas partes do mundo, que as pessoas, em nome de Deus, né, matam o próximo. Sabemos, está lá no próprio Evangelho, que o escândalo é necessário, mas ai de quem vem no escândalo. Não está isento de ter que devolver à lei essa infração. Não está. Não está. Né? Que Deus é Pai de amor. E a lei é de justiça, amor e caridade. Então, a justiça divina, ela é perfeita. A lei de Deus é perfeita. A lei divina natural é perfeita. Então, tudo isso que acontece, né, é em decorrência de quê? Das nossas infrações. Nós necessitamos nos quitar para com a lei de Deus. É através, então, dessas quitações, do nosso arrependimento sincero, né, que Deus, no seu amor, nos permite o retorno para que nós, então, a partir desse movimento, nós aprendamos a amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. É isso que nos faz estar aqui, né? Então, vamos continuar, né? A pergunta é a seguinte: portanto, o católico fervoroso que cumpre escrupulosamente os deveres do seu culto não é censurado pelos espíritos? Kardec coloca não. Se é para ele uma questão de consciência, se ele o faz com sinceridade, sim, 1000 vezes sim. Se é por hipocrisia, se só tem dentro dele uma piedade aparente. Não, se é com consciência. Ah, obrigada, Márcia, obrigada por colar então aí. Então, se é uma questão de consciência, claro que não é censurado. Agora, se é por hipocrisia, só a aparência, né? Aí temos que prestar atenção. Porque aí não. Aí, ao contrário, gente, aí a resposta a pergunta é sobre a censura, né? Aí, nesse caso, sim, os espíritos vão censurar, sim. A seguir, então, parágrafo seguinte: os espíritos superiores, aqueles que têm por missão o progresso da humanidade, se colocam contra todos os abusos que podem retardar esse progresso, de qualquer natureza que eles sejam, e quaisquer que sejam os indivíduos ou as classes da sociedade que deles tirem proveito. Não está dizendo aqui que é essa ou aquela outra religião, não, hein, gente? Está dizendo aqui que é o abuso que retarda o progresso. O abuso. Ora, continua Kardec, o Senhor não pode negar que a religião não tenha tido exemplos disso. Se entre seus ministros, aos que cumprem sua missão com devotamento totalmente cristão, que a fazem grande, bela e respeitável. O Senhor há de ouvir que nem todos têm compreendido o centro da santidade do seu ministério. Os espíritos se opõem ao mal por toda parte onde eles se encontrem. Assinalar os abusos da religião é atacá-la? Claro que não, né, gente? Mostrar, demonstrar onde é que está o equívoco não significa que está sendo atacado. Ela não tem maiores inimigos do que aqueles que as defendem, porque são esses abusos que fazem nascer a ideia de qualquer coisa de melhor pode substituir. Se a religião por qualquer, nos fala Kardec, isso seria devido àqueles que dão uma falsa ideia sobre ela, transformando em uma arena das paixões humanas e que a exploram em proveito de sua ambição. Né? E é o que a gente vê aí. Né? A gente vê, inclusive, né, a atualidade. Na atualidade. Né? A exploração, então, né, em proveito das suas ambições, né? A exploração da crendice popular, o abuso, então, da autoridade, né, autoridade religiosa, se misturando aí em algum
alguns países vemos o clero da religião dominante participando intimamente aí da condução do país, como foi outrora, né? Outrora, dentro da religião lá no Estado italiano, né? Que eram lá os ducados, né? A história aí a gente não deve perder de vista para que nunca mais, né, participemos disso. E temos hoje em dia, ainda temos, né, em alguns países, a religião dominante, respondendo aí pela condução política, social, né, do povo. Mas é isso, explorar e proveito da sua missão. E com isso, né, acaba impedindo aí o progresso, né? Porque o progresso é consequência disso. O progresso, o arrastamento é irresistível, explicaram para nós. A gente chega num ponto em que de tanto a gente está, né, está ali deixando de aproveitar a oportunidade de crescimento, que vem uma hora que a lei é da lei, né? A lei é de progresso, uma hora o arrastamento é irresistível. E vai nos levar, então, aí para frente para o alto, né? Vamos para frente? Vamos seguir aqui o estudo. Alguém quer fazer uma colocação aí na área? Vamos lá, então o som tá bom. Pergunta seguinte. Que esse capítulo ele é muito grande, né? A gente já vai ficar alguns dias ainda aí estudando, algumas semanas estudando esse capítulo. A pergunta. O senhor disse que o espiritismo não discute histórias. Contudo, ele admite certos pontos combatidos pela igreja, como, por exemplo, a reencarnação e a presença do homem sobre a terra antes de Adão. Nega a eternidade das penas, a existência dos demônios, do purgatório, do inferno. Alguns pontos aqui, alguns dogmas da igreja, alguns artigos da igreja, ele está colocando aqui, né? Que tem pontos, então, que a doutrina espírita admite e que a igreja combate. Vamos ver, então, o que Kardec vai responder para ele. Esses pontos são discutidos há muito tempo. E não foi o espiritismo quem os colocou em questão. São opiniões das quais algumas são contestadas mesmo pela teologia que o futuro julgará. Um grande princípio domina a todos, a prática do bem, que é a lei superior. A condição sine qua non, sem a qual não, é o sine qua non. Então, o sine qua non do nosso futuro. Assim nos prova o estado dos espíritos que se comunicam conosco. Dá uma paradinha aí, né? Então, Kardec lembra aqui o seguinte, esses pontos que o padre colocou na pergunta, né, são pontos mesmo de discussão de há muitos, já foram temas de vários concílios lá do início, século III, inclusive da reencarnação, né, que a gente sabe, né, não é segredo para ninguém, isso não é segredo, não é escondido, não é nada disso, foi retirado no concílio, né, por causa justamente da possibilidade de que ao retornarmos, né, poderíamos ocupar posições na sociedade de menor destaque da que ocupamos agora, retirou-se isso. E algumas coisas foram também trabalhadas para ficarem mais de acordo com a crença dominante. Então, tanto que a Bíblia tem mais de 20 versões. Mais de 20 versões. Temos a Vulgata, temos a Bíblia da Igreja Católica, da Igreja Protestante, cada um deles tem uma, né? E cada vez, ontem no estudo lá da Casa Espírita, uma das participantes do curso fez essa seguinte pergunta, né? Que está na Bíblia que a proibição do espiritismo. Eu perguntei a ela, aonde está escrito isso?
Ela falou, mas eu vi. Falei, aonde? Que item que parte da Bíblia? Né? Porque a Bíblia, sabemos que ela tem a parte do Velho Testamento, que é originária da Bíblia dos judeus, né? É a lei mosaica. E o Novo Testamento, o que? São os Evangelhos, os Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, uma coletânea. Né? O Espiritismo é de 1857 para cá. Desculpe, a partir da publicação do Livro dos Espíritos, como é que pode estar na Bíblia a proibição do Espiritismo? Alguém, nas revisões, nas edições mais atuais, colocou lá. Né? Márcio coloca aqui, muita coisa que a igreja persiste em afirmar, a ciência já provou não ser a realidade. Sim, né? Sim, e a Lisa coloca, o Espiritismo só tem 155 anos. Então não pode estar na Bíblia, gente. A Bíblia não tem 155 anos. Só que Jesus teve por aqui, tem 2000. Mas, né, estamos em 2012, que vamos lembrar que o calendário mudou a partir, né? A igreja foi lá e colocou o calendário, né? Esse calendário é a partir da vinda de Jesus. Então, não tem como o Espiritismo estar escrito na Bíblia que é proibido. Não tem como. A única maneira de estar escrito, né, é a edição atual, que isso foi colocado. Então, alguma edição de 155 anos para cá foi acrescentado isso. Tá? E Espiritismo foi um termo criado pelo Sr. Allan Kardec. Está lá na introdução 1 do Livro dos Espíritos. Para diferenciar das doutrinas espiritualistas, o Espiritismo é uma doutrina espiritualista. Também está dentro, né? É considerado doutrina espiritualista. Por quê? Porque acredita-se, a doutrina espírita tem algo que existe em nós além da matéria e sobrevive após a morte do corpo físico. Sobrevive, temos a reencarnação, que é a prova da misericórdia de Deus. O amor de Deus por nós que nos permite o progresso. E só através dessas voltas, né, as oportunidades reencarnatórias, é que a gente vai praticando, exercitando, aprendendo a amar e vamos crescendo. Né? Então vamos nós. A seguir, então, a sequência do parágrafo. Enquanto espera que a luz se passe sobre essas questões, acredite, se quiser, nas chamas e nas torturas materiais. Se isso pode impedi-lo de fazer o mal. Sua crença não as torna mais reais se elas não existem. Você pode até acreditar, se você quiser. Se isso não te impede de ser bom, né? Ser bom, tudo bem. Agora, sua crença não as torna mais reais, porque elas não existem. Continua Kardec. Creia que não temos mais que uma existência corporal se isso lhe agrada. Porque apesar de você não acreditar, você vai reencarnar. Isso não impedirá de reencarnar em outra parte, se tiver de acontecer e apesar do Senhor. Creia que o mundo foi criado por completo em 6 vezes, 24 horas, se essa é a sua opinião. E isso não impedirá que a Terra apresente em suas camadas geológicas a prova do contrário. Creia, se quiser, que Josué parou o Sol. E isso não impedirá que a Terra continue a girar. Creia que o homem está sobre a Terra há apenas 100.000 anos. E isso não impedirá que os fatos demonstrem a impossibilidade dessa afirmativa. E que o Senhor dirá se o belo dia, essa inexorável geologia vier a demonstrar com traços evidentes a anterioridade do homem, como já o fez com tantas outras coisas. Isso que Kardec colocou aqui nesse parágrafo é aquilo que a gente já sabe. A ciência já está aí, já provou, é uma realidade. Está provado, comprovado. Não é uma tese, é uma teoria. Está confirmado. Então está lá a idade geológica, as camadas geológicas da Terra. Né? 6.000 anos não dá tempo. Não dá tempo de 6.000 anos sair de um homem, um casal, e ter essa humanidade toda aí, esses bilhões de habitantes do planeta. Não dá tempo. Né? O tal do dilúvio universal não foi universal, foi localizado. Os movimentos das placas tectônicas têm a ver com um dos movimentos da Terra.
que não são só dois, rotação e translação. Então, enfim, então tudo isso, a ciência está aí. O que a doutrina espírita fala para nós, que a gente já sabe, né? Já sabemos, a ciência agora está confirmando agora. Mas a gente já sabe por revelação. A Gênese espírita está lotada de revelação espírita científica. Então, né? Vamos lá. Que a Terra nasceu 9 horas da manhã. Isso não impedirá que os fatos demonstrem a impossibilidade. Creia então, continuou Kardec, em tudo que o senhor quiser, mesmo no diabo, se essa crença pode fazê-lo bom, humano e caridoso para os seus semelhantes. Você pode acreditar no que você quiser. Você não precisa ser espírita. Não precisa, gente. O que precisa, o que é necessário, o que é condição sine qua non para nós é sermos bons, humanos e caridosos. É cumprirmos a lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É isso que demonstra, comprova o nosso progresso moral. Né? Então vamos lá. O Espiritismo, como doutrina moral, só impõe uma coisa: a necessidade de fazer o bem e nunca fazer o mal. É uma ciência de observação, que eu repito, fala Kardec, tem consequências morais, e essas consequências são a confirmação e a prova dos grandes princípios da religião. Quanto às questões secundárias, ele as deixa para a consciência de cada um. Observe bem, reverendo, fala Kardec, que algum dos pontos divergentes que o senhor acaba de citar, o Espiritismo, em princípio, não os contesta. Se o senhor houvesse lido tudo quanto escrevi sobre o assunto, teria visto que o Espiritismo se limita a lhes dar uma interpretação mais lógica e mais racional que aquela que comumente lhes é dada. É assim, por exemplo, que não nega o purgatório, ao contrário, demonstra sua necessidade e sua justiça. Porém, ela faz mais, ele define. O inferno foi descrito como uma imensa fornalha. Mas é assim que o entende a alta teologia? Evidentemente não. Ela diz muito bem que é uma figura, que o fogo no qual se queimam as almas é um fogo moral, símbolo das maiores dores. Quanto à eternidade das penas, se fosse possível fazer-se uma votação para conhecer a opinião íntima de todos os homens em estado de raciocinar ou de compreender, mesmo entre os mais religiosos, poder-se-ia ver de que lado está a maioria. Porque a ideia de uma eternidade de suplícios é a negação da misericórdia de Deus. Então, tudo isso, né, que é colocado aqui na pergunta para Kardec responde sobre isso, né? Essa questão da terra antes de Adão, né? Isso tudo a ciência explica. Né? A idade nossa não é bem aquela que está na Bíblia. Não é bem naquela que é. Né? Até porque na época que a Bíblia foi a Bíblia, que se fala que é do Velho Testamento, a humanidade não tinha condição de entender. O Velho Testamento, a lei mosaica, é um misto, né, de lei civil e agora, a lei de Deus, ela é imutável, o Velho Testamento, aí não muda. A lei civil, ela é diretamente proporcional à época em que ela é escrita. Aqui para nós, né? O Código Brasileiro, né? As leis brasileiras. Não estão aí, todo mundo fala, nossa, nossas leis são muito desatualizadas, tem aí uma proposta lá do Congresso de estudar, de mudar, atualizar, rever um monte de itens lá, que não são mais condizentes com a época atual. Agora, a lei de Deus, essa aí é imutável. Porque Deus é perfeito, então tudo que a perfeição absoluta faz, perfeito é. Agora, nós, imperfeitos, tudo que fazemos, a gente está sempre tendo que rever. À medida que a gente vai crescendo, vamos adquirindo novas experiências, novo aprendizado, vamos progredindo, vamos precisar refazer aí algumas coisas, né,
alguns têm que ser refeitos. Vamos lá aqui. Não obstante, eis o que diz a doutrina espírita a esse respeito. Agora Kardec vai dizer, a esse respeito aí que está tratado nessa questão, né? Que fala a doutrina espírita? A duração do castigo está subordinada à melhoria do espírito culpado. Nenhuma condenação por um tempo determinado é pronunciada contra ele. O que Deus exige para pôr fim aos sofrimentos é o arrependimento, a expiação e a reparação. Numa palavra, uma melhoria séria e efetiva e um retorno sincero ao bem. O espírito é assim o hábito da sua própria sorte. Não pode prolongar ele pode prolongar seus sofrimentos pela obstinação no mal, suavizá-los ou abreviá-los por seus esforços em praticar o bem. Esse parágrafo aqui está contido lá no livro da Codificação do Céu e do Inferno, lá no que Kardec identificou, né, como o Código Penal da Vida Futura. Se não me falha a memória, são os artigos 13, 14 e 15, 15 e 16. São esses que estão em 2, 3 artigos. Então é isso aí. Então a duração do castigo está subordinada à melhoria do espírito culpado. Melhorou, né? Evoluiu, se reformulou, se arrependeu, se propõe a corrigir o equívoco para com a lei de Deus, ó, já dá uma alavancada no seu progresso, né? Mas precisa devolver à lei aquilo que tirou dela, ou seja, a infração para com a lei. Aqui, estando a duração do castigo, continua Kardec, subordinada ao arrependimento, daí resulta que o espírito culpado que não se arrependesse e nunca melhorasse, sofreria sempre, para ele a pena seria eterna. A eternidade das penas deve, portanto, ser entendida no sentido relativo e não no sentido absoluto. Então, a duração da pena, né, é subordinada ao arrependimento. Se arrependeu, ó, vamos lá, outra oportunidade. Vai se fortalecer, vai se preparar melhor. Vai se preparar melhor. Que Deus, na sua misericórdia infinita, nos oferece a bendita reencarnação. Oportunidade de vida, né? Continua então Kardec. Uma condição inerente à inferioridade dos espíritos é a de não verem o fim da situação em que creem que sofrerão para sempre. Para eles é um castigo. Porém, desde que sua alma se abre ao arrependimento, Deus lhes faz entrever um raio de esperança. Essa doutrina está evidentemente mais de acordo com a justiça de Deus, que pune enquanto se persiste no mal, que perdoa quando se entra no bom caminho. Quem a imaginou? Fomos nós? Kardec pergunta para ele. Quem imaginou isso, hein? Quem é que imaginou essa doutrina aí, hein? Que fala da justiça de Deus, né? Que só enquanto nós persistimos no mal. Por que chama de punição? Porque enquanto estamos no mal, nós não vislumbramos o fim da situação. Ficamos ali, né, envolvidos na situação da dor e não vislumbramos a luz no fim do túnel. Mas na medida que a gente entende que está no equívoco, ó, beleza, a justiça de Deus fala mais alto, né? Aí a pergunta, fomos nós que imaginamos? Não, foram os espíritos que a ensinam e aprovam pelos exemplos que diariamente põem aos nossos olhos. Os espíritos, portanto, fala Kardec, não negam as penas futuras, pois eles descrevem os seus próprios sofrimentos. E essa descrição nos toca mais profundamente que a das chamas perpétuas, porque então tudo é perfeitamente lógico. Nesse livro que eu citei agora, O Céu e o Inferno, a primeira parte é toda sobre doutrina.
né? Lá que está o Código Penal, que fala sobre o céu, o inferno, o purgatório, fala sobre isso, tudo isso à luz da doutrina espírita. E a segunda parte é toda de depoimentos. Então, são os próprios espíritos que vêm nos contar qual é a situação em que se encontram depois da morte do corpo físico. Desde os espíritos chamados felizes, a criminosos arrependidos, suicidas, espíritos endurecidos. Então, quem conta para nós como é a realidade após a morte do corpo físico foram os próprios espíritos. Né? Então, os espíritos, portanto, não negam, pois descrevem os próprios sofrimentos e essa descrição nos toca mais profundamente. Continuando. Compreende-se que aquilo é possível, que deve ser assim, que essa situação é uma consequência natural dos fatos. Ela pode ser aceita pelo pensador filosófico, porque ali nada pode contrariar a sua razão. Eis porque as crenças espíritas têm conduzido para o bem uma multidão de pessoas, mesmo materialistas, a quem o medo do inferno, conforme era descrito, não havia podido deter. Porque é mesmo para criança, né? Aquela coisa do caldeirão fervendo, que lá o espírito, né, do mal, que é dito pela algumas crenças, ainda destampava para olhar lá dentro, estava bem quentinho. O caldeirão fervendo estava bem quentinho. Lá na antiguidade, lá em outras, né, religiões, né, fora do cristianismo, tinha aquela punição para homem e para mulher. O homem, né, como é que é? Esqueço o nome, mas era assim, subia com uma pedra, uma ladeira, né, quando chegava lá no alto da ladeira, a pedra rola, ele vem aqui embaixo, sobe de novo, rolando aquela pedra, isso é a pena eterna dele. Então, isso tudo é uma figura alegórica, né? É uma alegoria, mas que foi durante tanto tempo, né, contada e recontada e passada, né, para nós, que a humanidade somos nós mesmos, que passou a se tornar uma verdade. Então, de uma alegoria, né, ao final, temos uma verdade. Agora, uma verdade que não se sustenta no momento que, né, a cortina foi levantada, os véus foram retirados, foi permitido, né, conhecer tudo isso a partir das revelações. Acabou essa coisa do privilégio, só quem está lá dentro, né, dos escolhidos que tinham o conhecimento disso tudo. Agora todo mundo pode ir lá, pegar o livro, abrir e ler, e pensar e raciocinar. Então, usar o crivo da razão. Já imaginou uma pena eterna? Sabe o que é a eternidade? É até o fim dos mundos, fim dos tempos, que não vai ter nunca. Né? Imagina. Os milênios dentro de um caldeirão fervendo lá no fogo do inferno. O limbo não existe mistério agora mais não, é isso aí. O limbo não existe mais. Quem o criou já acabou com ele. Que seria uma punição em quem não fez nada de mal. Porque o criacionismo diz que a alma é criada junto com o corpo. Né? Então, se a alma é criada junto com o corpo, como é que vai ser punida uma alma que nada fez de aquilo? Então, não tem como, né? O limbo eterno também não pode existir. Então, isso tudo, né? Todas essas, vamos dizer, realidades das penas eternas, né? Essas situações fora do corpo, do espírito, para a alma, né? Isso tudo, durante muito tempo, se acreditou porque não se tinha, né, acesso à informação. Só os privilegiados. Agora não. Agora os espíritos contaram para todo mundo. E Kardec colocou no livro, e botou no prelo, e apesar, né, de Alto de Fé de Barcelona,
apesar da Inquisição, né, da punição, aí que abriu mais a curiosidade, né? De saber o que está acontecendo que manda queimar alguma coisa. O que tem ali que a gente não pode saber. Enfim. Então, meus irmãos, ó, eu parei aqui porque vai começar uma outra pergunta a seguir. Então, na próxima semana. Então, encerramos o estudo, né? Na próxima semana, vamos iniciar na pergunta: admitindo o seu raciocínio, não lhe parece que faltam ao homem comum imagens mais impressionantes em lugar de uma filosofia que ele não pode compreender? Essa é a pergunta. Tá? Obrigada a você, Lisa. Lisa, você faz a nossa prece, por favor? Então vamos lá, vou descer, você sobe, por favor. Oi, o som tá ok? Tá me ouvindo? Como a Kanda bem esclareceu para nós, né? Os ensinamentos de Kardec. Quem quiser dar uma lidinha a mais, mas vai continuar na próxima semana, reiniciarmos o estudo de onde paramos. E vamos fazer a nossa prece, agradecendo a todos nós por estarmos aqui, recebendo, né, nessa noite esse maravilhoso conhecimento e orientação. E dizemos assim: Senhor Jesus, agradecemos a Ti por mais esta oportunidade, que possamos, diante desses aprendizados, que sirva para o nosso crescimento e nosso engrandecimento. E pedimos, Senhor, que durante o repouso do nosso corpo físico, ele seja fortalecido e que o nosso espírito seja iluminado e que amanhã nós possamos novamente ser útil, que nós possamos servir e amparar os que estão ao nosso redor. Que o nosso Pai Maior nos conduza sempre, dando essas orientações através dos seus mensageiros divinos, nos amparando e nos fortalecendo. E envolva a todos nós, em nossos lares, nossos familiares e amigos. E assim pedimos a permissão à espiritualidade amiga para encerrarmos esse estudo da noite de hoje. Que tenham todos uma linda noite de paz.